Escreva na parede como que você gostaria que a cultura fosse. Porque a cultura ela vai mudando também, né? Não adianta você bater na pedra lá, puta, eu quero que seja assim. As pessoas vão mudando a própria cultura, mas acho que você consegue legendar a cultura na parede mesmo. Ó, não tolero isso, aqui a gente contrata gente desse tipo. Pode parecer besteira, mas quando você passa no corredor e olha todo dia aquela frase, você fala, caramba, a gente não olhava currículo, não olhava faculdade. Como o Brasil Journal ajudou você a vender a sua empresa? Eu sou um fã da tese de softwares verticais, porque geralmente quando uma empresa foca em melhorar a experiência de um setor ou de um processo, ela tende a gerar resultados muito melhores. E eu tenho a honra de ter como apoiadora do Sunday Drops a OnFly, que está revolucionando o setor de viagens corporativas. Ela traz economia, 35% em média, ela traz o maior controle e, acima de tudo, ela gera uma melhor experiência para quem está viajando a trabalho. Imagine que qualquer pessoa que está viajando a trabalho, ela está deixando a família, ela está em outro ambiente. Então tudo que for melhorar a experiência dessa pessoa vai gerar melhores resultados para a empresa também. E a OnFly foca muito na experiência do viajante. A OnFly nasceu para atender pequenas e médias empresas, mas hoje ela atende empresas de todos os portes, através da sua unidade de negócios OnFly Corporate. São mais de 1.800 empresas atendidas pela OnFly e ela pode fazer sentido para a sua também. Se você quiser saber mais, escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Rodrigo, obrigado por vir ao Sunday Drops. Não, eu agradeço o convite. Cara, eu quero começar de trás pra frente da sua trajetória. Então eu quero começar do momento de agora. E eu vi no Twitter recentemente que você tá plantando café. E aí você colocou na newsletter uma citação que você falou: essa semana eu aprendi mais do que eu aprendi lendo 1000 livros de filosofia. Que legal. Pô, obrigado. Eu acompanho vocês aí. Parabéns pelo podcast, pela newsletter. Eu tô numa fase nova, né, Lucas? Tô numa fase de... até tava comentando aqui, um pouco de limpeza mental, assim, sabe? E essa limpeza mental, ela tinha que fazer parte da minha história como empreendedor e de uma forma muito diferente do que eu já tinha feito, né? Eu fui executivo muito tempo, aí fiz uma transição para ser empreendedor e eu acabei não tendo tempo para me preparar para ser empreendedor, né? E agora que estou mais maduro, meus filhos já estão grandes, né? Então, estou resolvido em boa parte da vida também. Eu falei, pô, agora eu vou planejar um pouco o meu próximo passo. E meu próximo passo tinha que ter um intermediário aí de aprendizado diferente. E esse negócio do café foi um negócio interessante, porque eu morei num sítio durante 3 anos, mas Onde? Parelheiros. Parelheiros é subdistrito de São Paulo, bem perto de São Paulo, né? Parelheiros tem muito lugar legal também. E, cara, mas eu nunca fui agricultor, não entendo nada de agricultura. Zero, né? E a gente comprou uma fazenda desativada no interior de São Paulo, por intermédio de um amigo que tinha ido investido lá, né? E aí, aqui vale uma história curiosa também, um lugar chamado Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal é 200 km de São Paulo, perto de Campinas. E lá está acontecendo um movimento de vinícolas, né? E eu gosto muito de vinho, sou colecionador de vinho, e aí fui lá conhecer, por intermédio desse amigo, o Guilherme Lourenço, que inclusive é empreendedor também, fundador da Cardial. Ele e os irmãos dele investiram num negócio bem doido e que tem muito sucesso lá, chama Rancho Churrascada. Eles se uniram com o pessoal da Fazenda Churrascada, montaram um rancho dentro de Espírito Santo do Pinhal. E aí eu fui lá visitar. Gostei muito da cidade e eu fiquei um pouco impressionado com o que está acontecendo com o vinho lá. Então nós temos lá umas 15 vinícolas já funcionando e mais umas 20 em formação, assim, um negócio muito... E o vinho é bom. Vinho bom, e aí que tá o negócio. A gente vinho em São Paulo e tal, né? O pessoal tá produzindo vinho lá de alta qualidade. Aquela região ali de Espírito Santo do Pinhal, Jacutinga e Albertina, eles chamam de a Nova Toscana. Tem muito produtor de vinho global que tem visitado o Espírito Santo do Pinhal. E aí quando eu cheguei lá, eu não acreditei o que estava acontecendo. E eu falei, putz, que interessante, né? Comecei a ver matéria. As grandes produtoras de vinho argentinos, os grupos argentinos, os chilenos estavam comprando terra lá, os portugueses comprando terra lá. Eu falei, putz, tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu comecei a frequentar a cidade e surgiu uma oportunidade de comprar uma fazenda desativada, né? E aí olhei para o lado, minha esposa topou, né? Era um pouco maluco, porque sou empreendedor de tecnologia, comprar uma fazenda, não entendo nada, como é que eu começo, né? E aí a história legal é que eu fui amparado por esse amigo lá, então são os fundadores da iClinic, você deve conhecer, né? O Felipe Lourenço e o Juliano Lourenço. O Juliano toca o Rancho Churrascada lá. E eles falaram, cara, se você for por aqui, acho que
você consegue aprender e não gastar muito dinheiro e não tomar tanta porrada. E aí comprou uma terra. Aí eu chamei o Paulo Silveira, que é era o co-host do Like a Boss junto comigo. Falei, cara, você quer ser um investidor desse negócio aqui? Eu vou ser o operador disso, mas não vai ser minha vida. Vai ser talvez uma coisa aí de 2, 3 dias por semana que eu me dedique, até o pé de café tá rentável mesmo. E nós estamos aprendendo bastante. Essa semana a gente fez a última etapa do plantio, que foi um negócio bem hardcore, não sabia que era assim, né? Então aprendi. Mas eu citei esse negócio que eu aprendi mais sobre a vida, porque, cara, foram 2 semanas muito intensas de paciência, porque o clima é a coisa mais importante para quem trabalha com agricultura. E a gente às vezes não entende muito bem, estando em São Paulo, você fala, a chuva é a coisa mais importante mesmo para o agricultor. Não só a quantidade de chuva, né? A volumetria da chuva, mas quando que ela cai, como que ela vem. E eu conheci muita gente humilde, né? Humilde assim, não é humilde de ganhar um salário mínimo. São pessoas que não têm perspectiva do que vai fazer no próximo mês, né? Que são agricultores que colocam a mão no café. E esse aprendizado de ficar 2 semanas com eles, ouvindo as histórias de cada um, né? E estando do lado deles, porque eu não fui lá só gerenciar, também coloquei a mão na terra, né? Me ferrei todo com sol, com chuva, aquele lado não glamuroso da agricultura, né? Dedo doendo, você se machuca, tem cobra no meio, escorpião, né? E aí você tem que estar do lado deles mesmo. Então eu aprendi bastante com as pessoas lá, bastante com os agricultores que estão me ajudando. E você aprende um pouco sobre vida, que assim, cara, não adianta você ir contra uma coisa muito importante, que é o clima. E às vezes fica ansioso, fiquei 3 meses ansioso para fazer o plantio, e toda hora que eu ia tentar dar uma apertada no pessoal, ele falou, não é agora. Olhava para o céu, previsão de tempo errou umas 3 vezes. E aí quando você planta, agora você tem que rezar para que caia a chuva mesmo. Mas foi uma faculdade que eu fiz assim em 3, 4 meses do planejamento, né? Mas muito mais intenso nessas 2 últimas semanas que a gente plantou café. A gente plantou, uma área relativamente pequena, perto dos produtores da região. Nós plantamos 30 mil pés de café em 5 dias. E sua visão sobre sucesso mudou depois que você vendeu a Vindi e que você foi fazer o sabático e agora plantando café? Esse negócio de sucesso é um negócio curioso, assim, né? Eu acho que é muito familiar isso, mas eu nunca tive uma visão de sucesso muito ligada com dinheiro, né? E com fama, né? Eu sou de uma família bem humilde, meus avós são retirantes do Nordeste. Meu avô veio de Pernambuco sem nada, minha avó também materna veio sem nada, carregando 5 filhos. Então assim, a minha visão sobre o sucesso era ter uma família equilibrada, com pessoas saudáveis, pessoas que se dão bem, né? Uma família muito feliz, e não tinha muito a ver com grana, porque eu via que eles eram felizes sem dinheiro, né? Então assim, a minha visão de sucesso, não digo que mudou, mas ela deu uma lapidada melhor, assim, né? E eu acho que realmente até li um livro agora que chama Morra Sem Nada, que é um livro que dá uma provocação grande sobre o seu tempo, quanto que vale o seu tempo realmente, né? Eu acho que a melhor versão de sucesso é você conseguir comprar o seu próprio tempo. De você acordar, sei lá, na segunda-feira e falar, cara, hoje eu não vou fazer nada. Se acordar num dia que você não tem nada para fazer pela frente, hoje eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Hoje eu vou jogar videogame, hoje eu vou, sei lá, fazer uma viagem e não ter que pedir bênção para chefe, para investidor. Então, minha visão de sucesso está um pouco assim, sabe? Eu tenho comprado muito meu próprio tempo. Mas eu imagino que essa visão não era assim no momento que estava lá o Rodrigo empreendendo, trabalhando 16 horas por dia, extremamente preocupado. O que é que te motivava a fazer isso? Às vezes eu faço agora em retrospecto, isso é fácil fazer essa reflexão, né? Eu fiquei 14 anos no Itaú. 14 anos no Itaú, fiquei 8 como executivo do banco. E logo em seguida já entrei na Vindi, a gente já fundou a Vindi. Então eu posso dizer que eu fiquei 24 anos. Eu não tive umas férias, assim, porque a gente tem uma ilusão, às vezes, de
puta, vou tirar 7 dias de férias. Vou viajar com a minha família para um resort na Bahia, vou para os Estados Unidos fazer uma viagem com a família também, vou para a Europa e tal. Mas quando você volta, você criou uma memória muito, muito importante, mas eu nunca me senti assim, nossa, tô renovado, tô vivo de novo, porque é uma coisa muito... É curto mesmo, né? Que você passou com a família, né? E eu não tive nem como pensar, assim, especialmente na Vind, que a empresa dependia muito da gente como sócio lá, não tive como pensar assim, putz, tá ruim, tá bom. Eu deixei muito os próximos passos falar por si. Muitas vezes eu vivia na loucura mesmo, né? Então, tem até um caso específico que eu lembro de um carnaval de 2014, 2015, que eu não passei o carnaval com a minha família. Eu estava numa feira, fora de São Paulo, representando a Vind com clientes e, tipo assim, foi uma das piores sensações que eu tive na vida, porque eu dormi num hotel horrível, porque não tinha mais hotel, junto com um sócio meu, e a gente se perguntava se aquilo ia valer a pena. Né? Puta, o que a gente tá fazendo, cara? Ficamos 4 dias lá, o pessoal... Puta carnaval, e a gente trabalhando. Isso tal. era no Brasil? Brasil, cara. Foi em Santos. E assim, eu tava vivendo um mundo paralelo aquele dia, porque eu vi o pessoal na rua, um carnaval, uma puta festa. Ao mesmo tempo tinha que falar com a minha esposa, filho pequeno. O que eu tô fazendo, né? Então, você vê que empreender também te leva a alguns lugares sem você analisar muito bem onde você tá, né? Acho que a vontade de fazer um negócio acontecer é tão grande que às vezes você não para pra pensar, né? E acho que eu consegui parar pra pensar, talvez depois de 6 anos da empresa, assim, sabe? Mas isso me fascina muito, né? Entender as motivações dos empreendedores e de onde vem essa gana, a vontade de fazer acontecer, a vontade de passar um carnaval em Santos com um sócio. Da onde vem isso? E quando você se autoanalisa, quais são os principais pontos ou da onde você acha que vem essa sensação de que precisa dar certo? Sabe, motivação é um negócio também curioso isso, né? O pessoal fala, pô, você tem que ser motivado e tal, né? E eu acho que é muito da pessoa ter uma vontade de fazer algumas coisas que normalmente a maioria das pessoas não tem, né? Então, eu tenho uma... onde eu me reconheço que eu me dou bem, assim, né? Eu realmente gosto de ganhar. Gosto de vencer, né? Seja, jogando bola, que eu joguei bola há muito tempo. Seja, eu preciso atingir 1.000 clientes. Eu tinha muito isso mentalmente claro na Vind, assim. Quando a gente chegar em 1.000 clientes, a gente tem que fazer o próximo passo para chegar em 10.000. Quando a gente tiver 10.000, a gente tem que fazer 50.000. Quando tiver 50... Então eu fracionava um pouco essa questão, mas o que mais a nossa droga na Vind, isso eu posso falar por nós, porque eu conheço bem o eleitorado lá, era ganhar. Assim, nem que fosse ganhar no par ou ímpar de um competidor, ou do mercado, ou às vezes convencer um cliente a sair de um concorrente e vir pra gente. Eu tenho essa sensação muito clara ainda hoje. Assim, o que eu gosto de fazer, posso atestar para você que não é ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar. Putz, se isso vai vir com dinheiro, cara, melhor ainda. Mas eu sou competitivo a ponto de falar isso. Assim, prefiro ganhar num braço de ferro do que às vezes achar uma nota de R$100 no chão, sabe? É um pouco dessa mentalidade que me levou até aqui. E me traz muito de que se na Vind vocês tinham essa cultura de ganhar, isso de certa forma vem muito dos fundadores, vem muito de você também. Sim. E tinha algum processo para implementar isso como cultura? Tinha. Cara, tem um caso mais prático para contar sobre isso, né, sobre essa mentalidade, né? Primeiro que um dos cofundadores, o Reginaldo, ele era um cara que corria 18 km, 20 km por dia. Acordava às 5h30 da manhã, corria 20 km por dia e chegava na empresa 8 horas todo dia. O David Goggins do empreendedorismo. E aí, tipo, você olhava aquilo, eu falei, cara, ele ou é paranoico ou é psicopata, né? Ele não era psicopata, era um paranoico mesmo com ganhar também. E aquilo, só aquilo, cara, já deixava a gente desconfortável para fazer alguma coisa que fosse na mesma linha, porque óbvio que aquilo era um prazer para ele, era uma válvula de escape, mas aquilo preparava muito ele para gestão. Né? O cara tomava decisões muito frias comigo, que eu falava, cara, ele só tá conseguindo tomar essa decisão fria agora porque ele conseguiu correr 20 km hoje e não foi o maior desafio dele hoje, né? Porque o cara tava cansado e tal, né? Isso passou um pouco pros diretores e a gente tinha um processo, obviamente, de contratar talentos lá que passava um pouco por isso, né?
teve um período assim na Vind, talvez em 2018, que a gente achou que estávamos perdendo um pouco a mão, assim, sabe? Dessa competição e um pouco além, né? Desse negócio de sempre pensar em vencer, passar um pouco do limite, ir num competidor e fazer algumas coisas que, cara, não vamos passar essa linha, né? Teve um dia que todo mundo fez uma tatuagem, o time de comercial inteiro fez uma tatuagem, porque eles bateram uma super meta e me convidaram para fazer a tatuagem. Cara, eu não tenho tatuagem, não vou fazer. Mas eles fizeram, tal. Esse tipo de coisa talvez tenha que tomar um pouco de cuidado, porque são pessoas, né? E aí uma hora ou outra aquilo vira uma transgressão mesmo, né? Sim, mas eu imagino que deve ter muito founder escutando e falando, cara, invejando, porque é uma cultura de ganhadores, de certa forma. Tipo, isso daí, de certa forma, passou para toda a organização. Isso é muito difícil, né? E hoje também eu fazendo uma análise de como foi a trajetória da Vind, assim, eu fiquei 10 anos na Vind, né? A Vind tem 13 anos, eu fundei e saí há 2 anos e meio atrás. E eu tô vendo as pessoas que saem da Vind e vão para outras empresas, e com cargo de C-level também. E eu tô vendo que, assim, você vê sutilmente no LinkedIn que a postura muda um pouco, porque a pessoa tá trazendo um pouco dessa cultura de lá, né? E eu acho que isso foi uma coisa boa que a gente fez lá. E isso também eu acho que a minha maior contribuição para outros fundadores e para as empresas que eu sou conselheiro é um pouco da questão de cultura, assim, sabe? De como que começa. Cultura, eu gosto muito daquele filme O Campo dos Sonhos, com Kevin Costner. É um filme antigo, deve ser dos anos 90, os anos 80. O filme mostra que ele quer construir um campo de beisebol e ele quer que o campo seja visitado por os espíritos dos maiores jogadores de beisebol. Você assistiu esse filme? Não, nunca assisti. Cara, esse filme é maravilhoso, cara. Campo dos Sonhos. Ele constrói um campo de beisebol na fazenda dele. Com o intuito de quê? Que, muito católico ele acredita que os maiores jogadores de beisebol da história americana vão visitar, os espíritos vão visitar aquele campo, né? E tem uma frase muito e a frase o negócio do filme é muito, muito emblemático, que é assim: constrói o campo que eles vão vir. E eu acho que cultura de empresa, cultura familiar é um pouco disso também, assim, né? A cultura é assim: primeiro você constrói ela, que quando a pessoa for entrevistada, quando a pessoa for chegar no ambiente, você vai acabar trazendo as pessoas que realmente fazem parte daquela cultura, daquele sentimento de empresa. E eu falo também que com família é assim também, né? Porque a família ela vai se expandindo aos poucos, né? E, cara, a cultura é a coisa mais forte que tem, né? Mas se você tivesse que escrever um livro sobre cultura, quais seriam os 3 principais capítulos? Cara, que pergunta... Excelente pergunta, viu? Eu tenho uma coisa também com deixar muito à mostra os valores de uma empresa, né? Tinha uma placa na Vind que o pessoal não gostava e achava até agressivo, que era: feedback é igual assalto, não reaja. E quando a pessoa subia a escada, via aquilo, eu falei: ixi, caramba, será que os feedbacks são muito duros aqui? Ou essa placa está dizendo para você não falar nada, você toma um feedback e não fala nada, né? Mas eu acho que a primeira lição é deixar à mostra mesmo o que você quer e o que você não quer. Que às vezes as pessoas, quando você começa um time com 5 pessoas, é fácil a comunicação. Com 100, 200, 300, 400, com 500 que a gente chegou, fica difícil essa comunicação, né? E a cultura, manter a cultura em um time de 500 pessoas, 1.000 pessoas, se torna um desafio grande. E acho que o primeiro capítulo seria: escreva na parede como que você gostaria que a cultura fosse. Porque a cultura ela vai mudando também, né? Não adianta você bater na pedra lá e... Puta, eu quero que seja assim. As pessoas vão mudando a própria cultura, mas acho que você consegue legendar a cultura na parede mesmo. Ó, não tolero isso, aqui a gente contrata gente desse tipo. Porque pode parecer besteira, mas quando você passa no corredor e olha todo dia aquela frase, você fala: caramba. E tem frase que você vai mudando e falando: putz, isso não faz mais sentido pra gente. Arranca ela e vamos perguntar como é que tá indo esse processo. Talvez acho que o primeiro seria esse, assim. Eu gostei muito que você falou não só do que você deve fazer, mas do que você não deve fazer também. Isso. Às vezes dizer o que você não deve é tão importante quanto dizer o que você deve. E aí às vezes o pessoal tem um pouco de receio hoje, porque hoje a gente vive na era do cancelamento, né? Eu já fui cancelado 2 vezes, né? Então
aprendi um pouco na prática como é que é sair desse momento, mas muito fundador hoje tem medo de escrever algumas coisas porque, putz, o cara vai postar na internet, vai me marcar, vai ser ruim para a empresa. Cara, abrir uma empresa é um negócio de coragem. Se o cara já começar com essa mentalidade, putz, que vão falar de mim na rede social, então a gente tinha algumas coisas escritas em código, em regulamento, que às vezes pareciam coisas estranhas mesmo. Né? Falar, puta, eu não posso falar isso aqui. Não pode. Por exemplo, não se fala mal de concorrente dentro da empresa. A gente não falava mal de concorrente. Você não falava mal de concorrente, então, pô, quando o vendedor estava falando com um cliente que queria sair do concorrente, naturalmente o cara lembrava daquela frase, puta, eu não vou queimar o concorrente. E, cara, eu também sou um pouco assim. Quando eu vou num lugar e o cara quer me vender o produto, ele fala mal do concorrente, já me estressou, já não curti muito, sabe? É que nem a pessoa que você vai pra um lugar, a pessoa fala mal de outra pessoa, e você fala, eu posso ser a pessoa que ela vai falar mal depois. Então assim, a gente tinha uma coisa bem forte lá, não falar mal de concorrente, inclusive a gente se dava muito bem com os nossos concorrentes, é uma coisa que eu vejo que é raro o brasileiro fazer, a gente até brincava muito com os nossos concorrentes. Ainda mais pra alguém competitivo, né? Mas a gente brincava de verdade, combinava um pouco os jogos na rede social, assim, mas acho que escrever é muito importante, sabe? Assim, o que você tolera e o que não tolera. E eu gostava também de uma coisa que a gente fazia na cultura lá, que acho que talvez seja o nosso maior segredo, assim, a gente não olhava currículo, não olhava faculdade. Tá? Então a gente tinha uma diretora lá que era ex-chefe de cozinha, trabalhou com a Alex Atala, ela é diretora de sucesso do cliente. Né? Então, qual que era o currículo dela? Onde ela estudou? Ela era professora de educação física, a Camila. Professora de educação física, formada, trabalhou como chefe de cozinha. Se eu olhasse o histórico dela, eu falei, não tem como essa pessoa trabalhar com a gente. Mas, cara, não. É essa pessoa que eu quero. Né? A gente tinha um outro gerente executivo que ficou com a gente até o final, que era ex-jogador de futebol. Então, a gente tinha uma questão de não olhar o currículo. E, às vezes, a gente, óbvio, se perguntava, puta, eu preciso trazer alguém Ivy League aqui, preciso de alguém... Cara, pra falar a verdade, assim, Lucas, eu cagava pra isso. Quando o cara falava, puta, eu me formei na faculdade X de Elite e tal, eu falei, cara, mas você faz o quê? O que você gosta de fazer? Você mensurava o quê nessa pessoa? Porque no fim do dia, tipo, essas aproximações por causa de currículo... Não deixa de ser um fast track pra você alcançar. É meio que você pega um sinal e fala assim, pô, teoricamente essa pessoa é boa por causa disso, mas o que você fazia pra... Era basicamente o último emprego dela. É óbvio que, por exemplo, vou dar um exemplo da Camila, que foi um caso bem emblemático, que as pessoas falam, mas ela trabalhou na Stone. Cara, trabalhou um período pequeno na Stone e falei, cara, se ela fez esse shift de carreira e ficou na Stone durante esse período, putz, eu acho que é esse tipo de gente que a gente quer. Pessoas que estão mais preparados para um desafio do que para um cargo ou para sabe? E óbvio, né, cara, corremos muito risco. A gente corria muito risco com isso também. O risco de dar errado, uma pessoa que nunca trabalhou com tecnologia e tal, né, era um pouco disso também. Mas valia a pena correr esse risco. Para nós valeu muito a pena. Então a gente tava escrito também lá que a gente falava não a figurão. A gente nunca contratou um figurão. Sabe figurão? Putz, o cara saiu Tínhamos uma época que a gente precisou contratar os gerentes executivos, né? Que a equipe vai crescendo, aí vinha assim, saiu a matéria dele, o Headhunter, né? Na TI Inside. Eu falei, puta, já fudeu tudo. Cara, não, aí já vamos para um outro lado, né? E já não gostava também de cara que pagava a matéria para sair fulano foi contratado por empresa tal. Cara, não, eu quero, exclui tudo esse tipo de perfil e eu quero esse perfil aqui. Puta, o cara já empreendeu e quebrou? Puta, eu quero esse cara. Né? Pô, o cara realmente mudou a carreira dele, né? A gente tem outro exemplo lá de uma pessoa que está bem sucedida, hoje ela está no mercado também como C-Level, ela era obstetra. Cara, ela foi a nossa melhor gerente de sucesso do cliente. E você fala, cara, tem alguma coisa a ver? Aí o pessoal falava, às vezes, né? Ela dava entrevista, alguns podcasts, o pessoal, como você se formou em quê? Aí ela, me formei nisso. O pessoal, o que você está fazendo aqui, né? Eu gostava muito disso na Vindi, assim, sabe? A gente não olhar o currículo. Óbvio que, cara, tem caras que são muito bons, que fizeram uma puta carreira em tecnologia, que não dá pra fechar os olhos, mas não era a coisa mais importante, assim, né? Acho que até 100 pessoas eu estive nas entrevistas, né? E a gente realmente deixou muita gente boa pra trás, porque a gente acreditava que o DNA da Vindi talvez seria esse na época, assim, sabe? Eu quero gente que gosta de trabalhar, que vai se adaptar muito bem a qualquer adversidade aqui dentro
e que realmente tenha um pouco de sangue no olho, que é uma coisa difícil de você ver, assim, em mais muitas difícil, pessoas, né? E assim, teve casos o Luiz Mola, que é um dos diretores de produto hoje da Vind lá, cara, ele chegou na primeira entrevista dele correndo na chuva, chegou todo molhado e foi e falou, puta, cara, posso descansar um pouquinho? Eu vim correndo. Tá contratado, cara. Né? A atitude desse cara, ele podia falar assim, eu vou esperar num boteco aqui do lado, vou esperar. Cara, não, o cara veio e ele queria chegar na hora, veio todo destruído, molhado, contrata. Assim, sabe? Depois a gente descobre o que esse cara vai fazer. Ele entrou como vendedor e saiu o diretor de produto. Então tá, então a gente pegou dois aspectos. A gente pegou justamente a questão dos valores, de escrever e dar muito claro. A gente pegou também a questão de contratação. Muito mais pessoas que têm atitude e sangue no olho. Qual seria o terceiro capítulo? Eu acho que tem uma questão que a gente... acho que é um grande medo do empresário brasileiro, porque a gente tem uma insegurança jurídica relativamente grande. Grande não, mas média, vai. A gente tratava muito bem as pessoas na saída também. A gente não tem desde que eu fiquei lá, de 2013 a 2023, nenhum processo trabalhista. Zero. E passou mais de 1.000 pessoas na empresa, né? Mas porque a gente tratava muito as pessoas como pessoas mesmo na saída, e mesmo pessoas que fizeram besteira. A gente sentava, tinha um processo de desligamento muito, muito limpo mesmo, e contava por que a pessoa estava saindo. E muitas vezes a gente ajudava a pessoa depois, no pós, né? Mas acho que tinha uma questão lá que talvez os líderes mais jovens ainda precisam de um pouco de estrada para sentir isso na pele, mas tratar a pessoa na saída talvez seja melhor do que na entrada, sabe? Traz dignidade e toda a empresa enxerga isso, valoriza. E muitas delas que tinham acontecido casos um pouco mais sensíveis, a gente abraçou e falou, cara, calma, nós vamos te ajudar a se recolocar, fica tranquilo e, por incrível que pareça, pelo menos uma dezena de demissões que a gente fez, a pessoa agradeceu a gente pelo trato dela depois. Então, acho que encerrar um relacionamento no mercado de tecnologia brasileiro, ele tem que ser muito bem feito porque é um mercado muito pequeno aqui e você vai encontrar essa pessoa, se você quiser continuar nesse mercado, você vai encontrar essa pessoa em diversos outros ambientes, sabe? Então a gente tratava muito bem as pessoas saindo também da empresa. A gente não comentou ainda o que é a Vind. Se puder trazer em 1 minuto, só para... A Vind é uma plataforma, né, muito focada em assinatura, é uma plataforma de cobrança / pagamento. A gente tinha nascido assim em 2013 como um software de gestão de assinaturas. Então, quem tinha uma academia, um clube de assinatura, uma seguradora, ela plugava a Vind lá no sistema dela, no RP ou no próprio site, e a gente fazia a gestão dessas assinaturas, né? Acho que é público, desde 2013 a 2023, a gente tinha os maiores nomes de assinatura do Brasil. Então, SmartFit, todas as grandes seguradoras, a gente tinha os 3 primeiros bancos, eles delegavam para a gente a responsabilidade de cobrar o cliente deles todo mês. E a gente especializou nisso. A gente não atendia e-commerce, que é um grande mercado para meio de pagamento, né? E a gente foi nessa atuada e hoje a Vind abriu, hoje a Vind é uma plataforma bem completa. Atende o e-commerce, atende o pequeno, grande, mas ainda tem uma força de recorrência lá. E você conseguiria reduzir os 10 anos da Vind, contar essa história a partir dos 3 principais pontos de inflexão? Acho que sim. O primeiro ponto de inflexão foi quando a gente conseguiu comprar o nosso principal concorrente para a Enterprise, né? A gente tinha... Quando foi isso? 2017. Então a gente demorou 4 anos. 4 anos a gente ficou andando com 3 ou 4 principais concorrentes, né? Porque quando a gente existiu como empresa, as pessoas não entendiam muito bem o que a gente fazia. Como assim? Vocês são um meio de pagamento para assinatura? Vocês só fazem isso? Só isso. Porque o mercado de serviço, o setor de serviço do Brasil é 70% do PIB, né? Então a gente falou, putz, cara, setor de serviço é concessionária de energia, é banco, é seguro, é assinatura de jornal, que na época ainda existia, né? Assinatura de revista. Então a gente focou muito bem nisso e aí foi pingando concorrentes, né? Você se descobre, né? Você acha que você é muito bonito no mercado, você percebe que tem outros caras bonitos também, às vezes mais bonito que você, né? E desses concorrentes, eles atrapalhavam muito a nossa estratégia para entrar no Enterprise, que era o Smart Bill. O Smart Bill, inclusive, foi investido pela Stella. E a gente tinha uma cabeça que a gente tinha que percorrer muito bem o small business, que era um
era muito sangrento esse mercado mesmo, mas era muita deficiência, né? E só que para atender enterprise era um outro tipo de negócio, outro tipo de business, outro tipo de tecnologia. E a gente conseguiu fazer a aquisição do Smart Bill depois de um ano de negociação em 2017. Foi um grande ponto de inflexão porque mudou a cultura da nossa empresa, porque a gente falou, puta, agora a gente consegue atender a Whirlpool, a Vale do Rio Doce e a Academia da Esquina, a Academia do Capão Redondo e a Brastemp usavam o mesmo core, soluções diferentes, mas era o mesmo core, era o mesmo motor de recorrência. Isso foi um grande ponto de inflexão porque as empresas começaram a olhar a gente de uma forma diferente, né? Foi a primeira vez que eu me lidei que o Smart Bill tinha uns 50 clientes, que eu tive que visitar esses 50 clientes para eles entenderem, porque na cabeça deles, como é que uma startupzinha tinha comprado o Smart Bill, né? O segundo ponto de inflexão talvez tenha sido o evento que a gente fazia, que era o Assinaturas Day. O Assinaturas Day era um evento que a gente começou com dezenas de pessoas numa mesa, foi para centenas de pessoas, mas em 2018 a gente conseguiu colocar 1 milhar de pessoas num auditório, onde a gente começou a anunciar as soluções da Vind, as novas soluções, e a gente conseguiu criar uma máquina de aquisição de clientes através dos eventos, muito baseado no que a RD fazia, muito baseado no que a Salesforce fazia lá fora. E foi um grande ponto de inflexão, porque ali saiu, acho que foi a primeira vez que tinha saído a mídia mesmo da Vind, assim, sabe? Saiu mídia, saiu trechos de entrevista, e isso também ajudou a gente para contratar muita gente que a gente precisava na próxima etapa. E só uma pergunta, em 2017, qual tamanho vocês estavam de empresa? 50 pessoas, a gente devia faturar uns 5 milhões. Já tinha levantado dinheiro? A gente tinha feito a primeira rodada com o Criatec, só que, cara, a primeira rodada foi 2015. 2015, 2 milhões e meio de rodada era um negócio que hoje, se for comparar, era 10 milhões de reais. Mais ou menos isso, sabe? Assim, Sim. dava notícia de 2 milhões e meio de reais, sabe? E depois a gente completou mais 10 milhões completou os 10 milhões com o próprio Criatec, né? E acho que o terceiro ponto, assim, foi uma... parece uma coisa meio simples, né? Mas acho que quando a gente conseguiu fazer um escritório do jeito que a gente queria e contratar os talentos que a gente queria, foi a primeira vez que eu falei, puxa, essa empresa vai ser uma empresa grande. Porque a gente sempre foi mudando de escritório meio na loucura. Putz, pega um puxadinho aqui, puxadinho ali, compramos um Smart Bill, larga o escritório de lá, tal, né? E aí, em 2019, a gente planejou muito bem nosso escritório na região da Paulista. E foi a primeira vez que, tem que ter a nossa cara assim, tem que ter uma coisa assada, tem que ter um estúdio de gravação de podcast. Então, foi um ponto legal, porque eu lembro isso com muito carinho, porque a gente fez com todas as pessoas da empresa. Então, assim, os designers fizeram os layouts, sabe? Os sócios também falam, puta, acho que aqui cabe um negócio. Então, foi uma virada de chave importante, né? E eu não posso também negligenciar a venda da empresa também, que foi um marco importante também. Mas acho que esses 3 pontos, enquanto eu estava lá, foram pontos que me fizeram assim, putz, passamos uma etapa e eu acho que tem uma etapa boa pela frente. E quando você olha de trás para frente, o que você fez que gerou mais contribuição para a empresa dessa trajetória de sucesso? Acho que eu me envolvi muito em atrair talento, assim. Eu tinha um combinado muito forte com o Dutra, que era o meu cofundador lá, ele era o diretor operacional, e eu falava assim, olha, você sabe fazer gestão. O Dutra era meu ex-chefe no Itaú, pra você ter uma ideia. Então eu trabalho com ele já há um tempo já, né? Trabalhava. Eu falei, cara, você tem muito mais experiência do que eu para fazer gestão. Então, assim, talvez eu tenha que ser um pouco mais para fora e você cuida da toada aqui dentro, né? Tocar o bumbo aqui dentro, você é muito mais preparado que eu. E eu tenho bastante orgulho, assim, das pessoas que eu trouxe, assim, sabe? São pessoas que têm uma trajetória não só na Vind, agora assumindo outras posições no mercado, que foi um pouco do que eu fui atrás, conversar, né? Eu tinha acho que eu tenho essa facilidade de convencimento também, né? Não uma facilidade, mas talvez um skill que acho que talvez tenha sido a maior contribuição, assim. Isso foi com cliente, isso foi com colaborador, foi com investidor. Até no final da Vind, eu ia atrás de cliente ainda, cliente grande na Vind, fechava contrato, eu gostava
desse negócio da conquista do cliente, chegar ao contrato assinado, né? Isso me motivava bastante, assim. Então foi muito sábio de escolher o que você era bom e como fortalecer essa habilidade, né? Ah, sim. Eu sofri um pouco, viu, Lucas? Acho que uns 3 anos. Eu falo, putz, cara, eu nunca gostei muito de fazer essa gestão, feedback toda semana, putz, one-on-one. Que eu trabalho né? meio de um COO também. O que eu gostava muito com os times era participar de coisas que eles realmente estavam um pouco indecisos em fazer. Eu participava muito da reunião de produto, isso eu gostava bastante, né? Reunião comercial, e eu gostava muito também de ajudar os times lá, especialmente quando a gente tinha um time em São Paulo e outro em Marília. Isso atrapalhava um pouco, porque eram 500 quilômetros de distância e culturas que às vezes saíam um pouco do trilho, então eu gostava muito de alinhar esse time, né? Então a gente fazia uma cerimônia lá que chamava Papo Reto, e era um papo reto mesmo, que as pessoas podiam perguntar qualquer coisa para mim, para os sócios, e eu respondia tudo. Eu não deixava de responder nada. Até perguntas que eram mais ácidas, ou perguntas que eram mais preocupadas, ou perguntas mais pessoais. Eu respondia tudo. Nós respondemos mais de 1000 perguntas assim, na lata. Isso era uma reunião semanal. Mensal, na reunião de resultados. A gente mostrava todos os números da empresa. Não escondia nenhum número. Falha e as forças eram colocadas e às vezes assustava. As pessoas, vocês estão falando dos números da empresa? Estamos falando dos números da empresa. A gente colocava aberto números por área. Então, às vezes dava uma encrencazinha, porque o diretor, putz, eu não queria mostrar. Não, vamos mostrar. E acho que isso também ajudou a gente a fortalecer essa cultura. Mas eu gostava um pouco disso, assim, de alinhar um pouco o futuro e trazer. Isso eu me motivava também a trazer gente boa, assim, sabe? E trazer gente boa, normalmente, é uma coisa muito demorada. Você começa um contato hoje, putz, aí vai, conversa. De vez em quando você tem que ir um pouco além, chama para jantar na sua casa, para a pessoa entender que a vontade de trabalhar com ela é genuína mesmo, sabe? E eu sempre gostei de trabalhar com gente que eu gostasse, assim. A pior coisa do mundo que eu dou para qualquer gestor é trabalhar com gente chata, é a pior coisa do mundo. O cara pode ser um gênio, mas você é um chato, cara, não dá. Eu não consigo trabalhar com gente chata, então você não vai conseguir, cara. O cara pode ser um gênio, cara, melhor não. Então eu sempre eu investia muito tempo com as pessoas até elas chegarem e aceitarem uma proposta da Vindi. E um ponto que eu sempre toco com os founders no podcast é sobre a questão de produto e distribuição. Adoraria escutar a sua perspectiva, porque vocês focaram muito na distribuição no começo, antes de ter um produto pronto, né? E hoje, quando você fala para um founder, obviamente, cada mercado tem uma dinâmica totalmente diferente. Mas como é que você pensa? Produto versus distribuição, o que importa mais? Quais são as fases que um se torna predominante perante o outro? Cara, você sabe que isso foi um dos maiores erros da Vindi, assim. A gente errou do ponto de vista de target 2 vezes. A primeira vez foi, tem uma dor muito grande nos pequenos, então, contabilidade, academia, estúdio de pilates, esses caras estavam desesperados para fazer recorrência. Cara, hoje a gente fala, é fácil. Netflix tá aí, Smart Fit tá aí, mas em 2013, cara, as pessoas não sabiam o que era isso. As pessoas não sabiam o que era ser debitado do cartão de crédito e não tomar o limite, que era uma assinatura que ia todo mês lá, né? E a gente foi nessa onda de pegar esses pequenos clientes e atender direto de uma forma muito radical. Então, sei lá, tinha mês no começo da Vindi que entrava 100 clientes. Capotando tudo. Não tinha CS, não tinha nada. E os caras colocando para rodar. Eu visitava cliente, fiquei fazendo matrícula de academia no balcão. E a gente falou, cara, vamos esgotar isso aqui. Isso aqui tá entrando cliente, depois a gente se vira e dá um jeito de consertar essa rota aí. 2 anos depois, você já trabalhou no VC, você sabe como é que é. Você viu que o churn começou a doer muito, porque, cara, não era muito o que o cliente precisava. Era o que ele precisava, mas não daquela forma que a gente distribuía. Esse foi um erro grande nosso. Então a gente perdeu uma milhar de cliente que a gente doou muito tempo, foi muito atrás, gastou muita grana e ele não ficou. E aí a gente percebeu, nós temos um produto bom, porque está resolvendo tá resolvendo um problema do cliente grande, né, que era cobrar todo mês, mas distribuir isso não ia dar para escalar para uma centena de milhares de clientes. Eu não ia conseguir visitar todas as academias do Brasil, todas as contabilidades do Brasil, né? E aí
a gente percebeu que o nosso gargalo era a distribuição. E aí, como que eu faço distribuição se o meu produto não estava pronto para isso? E normalmente, o founder de tecnologia, a primeira empresa que ele monta, né? Ele quer colocar cliente, seja qual o tamanho que for, às vezes o cliente pede customização, tal, né? E negligencia a distribuição. A gente negligenciou um pouco a distribuição, mas quando a gente percebeu, ainda era tempo de até salvar a empresa. Porque você negligenciaram o produto. A distribuição. A distribuição por quê? Porque a gente achava que o inbound ia funcionar até esgotar, porque a gente era muito focado por ramo, né? Escola, academia, contabilidade, cara, vamos em todas as feiras de academia, vamos em todas as feiras. Então ali tinha um mar para você buscar muito grande. Só que, cara, nem todo mundo tá com maturidade digital para contratar uma ferramenta na época e tal. E aí quando bateu num platô assim, falou, e agora? Como é que eu busco o cara lá de Pato Branco, né? E aí quando a gente percebeu isso, a gente falou, putz, já entendemos o jogo. A gente tem que nós temos que ser a solução de recorrência dentro dos ERPs de nicho. Então, quem que é os 5 maiores ERPs de educação? São esses. Quem são os maiores ERPs de academia? São esses. Então, batemos na porta deles e falamos, olha, nós temos um modelo aqui que remunera vocês por indicação de cliente ou por transação. Vocês colocam a Vindi aí no software de vocês e a gente faz uma parceria, né? Acho que o modelo tradicional de distribuição, né? Erramos bastante nesse modelo de precificação, e tivemos que adaptar o produto para poder fazer uma leitura de todas as APIs que a gente tinha, né? Então aí a gente começou aqui tem um caminho para distribuir a Vindi de uma forma muito mais barata, sem fricção, porque quem vendia o RP para o dono da escola era o vendedor do RP. E aí, apertava a Vindi e saía a Vindi faturando do outro lado, né? Então, até o meio da jornada da Vindi, a Vindi foi teve muito sucesso com esse modelo de distribuição. Ou seja, começamos com um produto, mudamos um pouquinho o produto para abrir essa distribuição. E aí, quando a gente começou a colocar 1 milhar de clientes por mês, aconteceu um fenômeno muito, muito foda entre produto e distribuição, que todo meio de pagamento passa por isso de alguma forma, né? Que a gente percebeu que a gente era só um adjacente ao RP. O RP cobrava R$1.000 da escola, ou da academia, ou de outro setor. A gente tinha bastante setor de serviço, né? Então ele cobrava R$1.000 da escola e a Vindi cobrava 5.000 dele, porque as transações eram muito mais valiosas do que simplesmente rodar o software. O que o RP olhou e falou, caramba, eu estou cobrando 1.000 e a Vindi está ganhando 5.000 com esse mesmo cliente. Vamos fazer nosso meio de pagamento dentro de casa. Começou um movimento muito forte de alguns RPs que a gente tinha parceria, alguns nichos, de desligar a Vindi e fazer uma mini Vindi lá, né? Não com a nossa sofisticação. Outra porrada que a gente tomou em distribuição. E aí a gente falou, putz, existe um risco de negócio aqui, né? Um risco sistêmico de negócio, porque, cara, se o cara está desenvolvendo lá a solução para RP, fazer um módulozinho de cobrança todo mês e cobrar menos do que a Vindi cobrava, tá fácil, tá? E aí, no meio da jornada, a gente percebeu o nosso risco também sistêmico no mercado de distribuição especificamente. E a gente remodelou essa parceria para ser uma empresa financeira mesmo. Então, em vez do cara ir direto na Stone, ele plugava com a solução de pagamento dentro da Vindi. A gente não cobrava a transação. Ele fazia o módulo dele de recorrência, cobrava a transação, mas o fluxo financeiro estava vindo por meio de pagamento da Vindi. Então, foi outro jeito de a gente continuar dentro do core desses RPs, né? Mas isso é sempre é um dilema muito grande, sabia? Produto e distribuição. Mas eu quero entender como foi esse momento que estava tendo essa mudança. Era algo que você identificava e começou aos poucos e de repente todo mundo começou a fazer? Foi um movimento natural, né? Porque o movimento inicial disso era assim, o RP, sei lá, tinha 50.000 clientes. Vou dar um exemplo clássico e claro, que acho que TOTUS tinha 50.000 clientes daquele setor. Usava a Vindi para cobrar os clientes dela. O desenvolvedor da TOTUS, o engenheiro-chefe de software da TOTUS falou assim, caramba, isso aqui eu consigo fazer também, cara. Vamos fazer um módulo nós aqui, a gente despluga a Vindi. E aí a receita vem pra gente. Aí ele vende o projeto pro board e fala assim, vamos fazer a Vindi aqui dentro de casa e vamos tirar parte dessa receita vai ser pra gente, né? Normalmente não era assim que acontecia, tá? Mas as ideias eram assim, sabe? O herói, né? O herói levava essa ideia e aconteceu muito, né?
No meio do caminho, quando a gente percebeu que, putz, ó, tal parceiro não tá trazendo mais 50 clientes por mês, tá trazendo 2. Como assim? Aí você vai visitar o parceiro e fala, então, é que a gente desenvolveu um módulo aqui. Quando voltou pra gente, voltava em dezenas de casos, a gente falou, cara, vamos ter que resolver essa situação. Senão o nosso crescimento vai ser afetado por isso. A gente, obviamente, tinha outras frentes, né? Não só a nossa área de canais, mas a gente tinha inbound, tinha outras parcerias com outras plataformas também, mas a solução é, o RP tem muito mais força no cliente do que a gente. O cara troca o meio de pagamento, mas não troca o RP fácil, né? Porque o RP está integrado com Cielo, Rede, GetNet e tal, e Vindi. Cara, o cara troca, né? É fácil isso. Só que a gente tinha uma coisa muito valiosa na mão, Lucas, que assim, hoje a gente fala, né? Mas na época era imperceptível e o mercado não sentia isso. É que a gente guardava os dados de cartão de crédito com muita segurança na Vindi. Na prática, a gente era dono do cartão de crédito do cliente. Porque ele não tinha PCI Compliance. Então, assim, se ele quisesse, por exemplo, trocar a base dele de 200 mil assinantes para um outro meio de pagamento, não dava. Ele tinha que continuar com a Vindi. Então, a nossa solução foi, olha, eu vou ser um meio de pagamento mesmo, vou ser uma empresa financeira, uma IP, para poder não ser desplugado dessa parceria aqui, simplesmente, e continuar com o fluxo. E aí descobrir outras linhas de receita, fazer antecipação de recebível. Então a gente tinha a Vindi como uma solução, o software da Vindi funcionava muito bem. E dentro do software da Vindi a gente tinha uma fintech e a gente começava a ganhar dinheiro com esse fluxo aqui também. Com floating, com antecipação, né? Mas foi você vê, foi um desafio de produto e distribuição que fez a gente continuar vivo e falar, cara, nós vamos morrer aqui. E isso virou uma realidade, tá? Hoje você vai num RP simples, que nascendo hoje, o cara já nasce com um módulo de pagamento muito bem feito. O Embedded Finance virou algo natural. Isso. E tem uma frase e um pensamento que me faz refletir muito, que é de um enxadrista, que é José Capablanca, que ele fala assim, para ganhar o jogo você tem que pensar no final antes. E eu penso isso direto, porque era uma frase que eu usava muito no tempo de VC, e no momento que eu fui empreender, eu vi como é difícil pensar no endgame, né? É, difícil. Tipo, quando você começou a empresa, você já tinha uma visão para onde essa empresa iria? Sim, mas assim, essa visão era uma visão muito modulada, assim, né? Não era uma visão clara, que você fala, ali, mas assim, existia uma... Você tinha sinais direcionalmente para onde ia o que ia acontecer. A gente tinha certeza que a gente não queria ser uma empresa como a Cielo. E assim, eu admiro demais a Cielo, empresa gigante, conquistaram todo o varejo de uma forma muito profissional. Não estou dizendo que é ruim ser a Cielo, mas a gente não queria ser aquilo, né? De uma empresa financeira e tal. A gente queria ser realmente algo grande, mas que fosse muito, muito focado em tecnologia e que resolvesse a parte mais crítica do cliente, que é cuidar do dado financeiro dele. A gente tinha um produto lá nos últimos anos da Vindi, que era um cofre digital. E tinha grandes igrejas evangélicas e grandes associações católicas, a maior associação católica do Brasil, que elas falavam, eu não sei como, eu não tenho confiança em guardar os dados do meu cliente aqui. Então, se eu não quero usar o seu meio de pagamento, não quero usar seu gateway nem nada, posso só tokenizar os cartões com você? Cara, a gente cobrava muito bem isso. Era um produto muito caro. Mas era a segurança do cara receber uma fiscalização da bandeira e falar, a Vindi está fazendo esse PCI Compliance aqui. Eu não tenho usado o cartão, eu tenho 13 milhões de cartões aqui, uma empresa que tinha 13 milhões de cartões, e nada fica seguro aqui, tá nessa empresa aqui. Então, a gente tinha uma certeza que não era o transacional. Eu não queria ser uma empresa transacional. Eu tinha que ir evoluindo essa questão do que o mercado precisava, do como a tecnologia avançava, e distribuindo e criando produtos através disso, né? Eu fui muitas vezes tentado a fazer alguma coisa com criptomoeda. Muitas vezes. Muito gringo procurou a gente e falou, cara, se você fizer assim... E óbvio que se tivesse ia ter algo para se fazer, mas a gente olhava muito assim, qual era a realidade brasileira, né? Então, Pix. Uma das coisas que mais afetou a nossa receita foi Pix. Não só a nossa receita, como o mercado. Ia acabar a Vindi por conta do Pix. A gente fez uma previsão que ia tirar 35% da nossa receita. Porque Pix mata
MDR, mata a taxa de administração do cartão, né? De quem ganha dinheiro com isso. E a nossa visão era, cara, Pix vai ajudar a gente, porque a gente vai desenvolver produtos em cima do Pix que o Banco Central não vai ter essa velocidade, que o mercado não vai conseguir, e então a gente fez isso. Então tudo que a gente fazia em cima do Pix eram coisas que o mercado não estava preparado ainda. Então o cliente pagava, deixou de pagar o volume através do cartão de crédito, mas ele pagava um serviço para usar a nossa solução de Pix. Então a gente sempre tinha essa visão assim de o endgame da Vindi vai ser acompanhar a evolução de tecnologia no Brasil e a gente não vai morrer se a gente continuar nessa vanguarda, né? Então, primeira transação recorrente em 6 adquirentes foi com a gente. Primeira transação recorrente na Elo, a bandeira Elo, foi a gente que fez. Inclusive a gente ajudou a Elo a desenvolver a API deles de recorrência. Então a gente tinha uma visão de estar na vanguarda do que está acontecendo no Brasil, especialmente no dado do cliente, assim, sabe? E esse do cofre foi uma coisa bem, bem importante pra gente. E indo pro final da jornada, o processo de venda, né? Como o Brasil Journal ajudou você a vender a sua empresa? Pô, assim, olha que história curiosa, né? E assim, primeiro admiro demais o Brasil Journal. Acho que eles fizeram um negócio no Brasil, assim, que é impressionante, assim. E é um jornal que faz preço, né, cara, na bolsa. É incrível, né, cara? Admiro porque eles são muito assertivos, assim, né? Muito clean, assertivos, preto no branco, e acho que é muito do que o Samor faz também, né? Só que assim, eu sempre lidei muito com PR, muito bem. Eu sempre soube lidar muito, até quando eu tive crise, né? Quando a Vindi teve uma crise de, sei lá, de uns babaca do Sleep Giants lá, e eu consegui lidar muito bem com esse ambiente de caos, assim, na mídia, né? E, óbvio, vender uma empresa é um negócio... Eu recebo muita ligação hoje, tô pensando em vender uma empresa e tal, né? E eu falo, cara, jornada de um ano e meio, né? E se prepara. Você é casado? Prepara a sua esposa, vai ser caótico, você vai ter momentos de estresse absurdos, assim, né? E teve um momento de estresse, óbvio, na venda, que eu falei, putz, cara, tem um portal que vai desestruturar o lado contrário e vai deixar público, que era uma coisa importante também, eu precisava deixar público, né, para amansar um pouco os investidores. E eu mandei pro Brasil Journal e falei, ó, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso e isso. Óbvio, eu combinei o jogo com os investidores, nossos investidores, com o comprador, a local web, né, e falei, olha, eu preciso publicar isso, é furo. Cara, deu 3 horas, publicou, depois disso o acordo aconteceu. Andou. Sabe assim, foi um negócio meio que mágico, assim, né? Porque, óbvio que teve uma retaliação, mas, cara, usar a mídia de uma forma inteligente, sem mentira e falar a real, muitas vezes ajudou a gente, cara. Sabe? E, óbvio, eu escolhi uma pessoa com muita credibilidade, que fez as perguntas certas, entendeu? Então, foi muito bom, assim. E falando de mídia, né? Você não só era empreendedor, como você também montou um dos principais podcasts para empreendedores de tech no Brasil, né? Você começou esse mercado e com o Like a Boss, o que você mais aprendeu conversando com tanto empreendedor que estava começando empresa de tecnologia também? Legal. O Like a Boss para mim foi um grande presente que eu recebi dentro da Vindi, assim, né? Porque a gente fazia junto com o Paulo, né? O Paulo, o CEO da Lura, e eu era o presidente da Vindi. Mas assim, a coisa mais rica do Like a Boss, cara, eram os empreendedores que a gente entrevistava, né? A meia hora antes e a meia hora depois da entrevista, cara, não sei, se eu for calcular, acho que vale bilhões hoje, né? Porque eu conseguia conversar com um empreendedor grande mesmo, sabe? Um empreendedor que tá mudando o Brasil, Davi Vélez, por exemplo. Cara, quanto que valia a hora dele, né? Eu lembro que quando a gente conheceu o Davi Vélez, ele fez um negócio muito legal, que ele foi andando com a gente pelo Nubank até chegar na sala da entrevista, né? E, cara, assim, a gente viu um pouco como ele trata os colaboradores, e eu sou muito sensível a algumas coisas, assim, sabe? E ele não estava atuando. Sabe? Porque você pega, às vezes, CEO, cara, CEO é muito... um cara que chegou em alguns níveis, assim, o cara é muito, sabe? Ele é muito safo, ele consegue fazer algumas coisas com olhares e com palavras que realmente levam as pessoas para o lado dele. Não foi o caso do Davi, ele estava sendo ele mesmo, conversando com a tia da cozinha e com as pessoas do jeito que ele é mesmo, e ele sentou
E aí eu e o Paulo saímos um tanto chocado assim, dessa entrevista, porque tava na cara e no papo dele, que a gente teve antes, que ele queria realmente ser maior que o Itaú. Foi a primeira entrevista. Foi a primeira entrevista. E aí foi um piloto, né, que a gente fez com 2 microfones, uma mesinha e tal, né? Que ano foi? 2016, acho que 2016, né? E a entrevista foi muito legal, óbvio, ele estava lançando o banco, né? O Nubank era um cartão de crédito, depois lançaram o banco, né? E assim, ele não falou que ele queria ser maior que o Itaú, ou que ele queria, mas tava no papo dele, antes e depois, eu tive certeza, eu e o Paulo tive certeza, cara, esse cara, ele vai chegar lá. O que ele tá construindo ali, ele vai chegar lá. E não é que ele falou assim, plano, meu plano é chegar, não. O estilo, né, da conversa e o que ele estava sinalizando, até com o corpo, assim, se o Nubank tivesse ações na bolsa, a gente tinha saído comprado na hora, assim, naquele dia, né? E isso foi, cara, pelo menos umas 50 pessoas foram assim. Posso até falar, acho que a entrevista mais elogiada da história do Like a Boss é a do Edgar Corona da Smart Fit, foi nosso investidor, inclusive, né? O Edgar foi meu mentor durante algum tempo. E o Paulo não conhecia o Edgar. Ele falou, cara, esse cara tá preparado para ser presidente do Google. Porque ele é muito preparado no que ele faz e como ele tá traçando a estratégia, né? E, cara, assim, acho que foi pelo menos umas 50, Lucas, a gente conseguiu ter essa lição, assim, de meia hora, 2 horas depois. Às vezes a gente ficava conversando até um pouco mais com os fundadores, né? E a gente depois acabou virando um grupo, né? Porque a gente acabou trazendo também alguns entrevistados para investir com a gente em outras startups. Isso foi legal, porque cria um vínculo também, né? E muitas vezes eu recorria a perguntar, falar, cara, tô com uma bucha aqui, o que você me aconselha a fazer, né? E a gente conseguiu um canal direto também com eles, de pessoas que estavam um pouco mais na nossa frente, assim, de jornada, né? Acho que foi a minha faculdade, assim. Se eu fiz uma faculdade de negócios, especialmente negócio de tecnologia, acho que foi o Like a Boss, cara. Até porque faculdade, você aprende um pouco tecnicamente ou via casos, que eu acho que é um pouco do que acontece em entrevistas. E o ponto 2, que eu acho que é o principal ponto de faculdade, é o networking. Sim. Então, se você vai pra faculdade boa, sim, de certa forma é o networking. Isso você consegue através de podcast, né? E qual conselho, você tem mais de 130 episódios só no Like a Boss, qual conselho você daria pra mim? Acho que o grande conselho que eu dou até pra quem tá começando o podcast é assim, eu tinha um cuidado muito grande aí, o Paulo, de quem trazer pra mesa. Por exemplo, tem empreendedores geniais, caras que estão na capa da Forbes, inclusive Forbes eu acho que é uma red flag, né? Colocando uma opinião pessoal aqui, tomem cuidado com quem sai na capa da Forbes, né? Mas tem muita gente famosa, cara, que massacra os colaboradores por fora, né? O cara é famoso, tem mídia, mas você vai no dia a dia, o cara tá massacrando as pessoas. Eu tinha um cuidado muito grande de não trazer essas pessoas. E como que eu descobria? Simples. Conversava com uma pessoa que trabalhava lá, ia um pouco nas redes sociais, via um pouco como o cara se comportava, né? E talvez o grande desafio do podcast hoje, porque nós estamos vivendo na era do clickbait mesmo e da polêmica. Polêmica gera muito view, né? Muito corte. É trazer realmente pessoas boas, cara, que não são boas só profissionalmente, né? E eu tô falando isso por quê? Porque isso virava uma corrente tão boa. Porque eu entrevistava um cara do Like a Boss, ele falou, cara, você já conversaram com o fulano de tal? Vou te dar o WhatsApp dele. E você criar um ciclo de gente boa como entrevistado vai te levar mais longe do que você trazer cara que é genial e que tá por trás fazendo merda, assim, né? Então, e tem muita gente, tá? E acho que esse é um conselho, assim, sabe? Eu traria só gente que você realmente admira e que você goste de sentar. Se tiver tomar uma cerveja, esse cara vai ser meu amigo, sabe? Flui melhor. Por que vocês... Não sei se é público, tá? Mas por que você parou com Like a Boss? Porque, cara, tinha muita repercussão, já muita gente adora, né? Eu acho que foi pra outro formato. Sim. Mas era, pelo menos pra mim, tá? Eu era ouvinte. Era muito você e o Paulo conversando. Sim, não não foi uma decisão fácil sair do Like a Boss, mas foi uma transição muito importante que eu fiz de vida, né? Até contei um pouco sobre minha fase atual agora, mas
eu tinha vendido a Vind e eu tinha decidido sair. Fiquei 2 anos como executivo da Local Web. Aprendi pra cacete lá também, assim, uma puta escola, assim, de... Cara, a Local Web é uma puta escola de desenvolvimento de software, cara. Assim, impressionante. A cultura que eles têm de desenvolvimento de software e eu achava que sabia bastante. Quando eu entrei no Local Web, eu falei, cacete, cara, eu devia ter feito muita coisa do que eles já faziam há muito tempo. Não é à toa que eles são uma empresa bem sucedida, né? Mas quando eu fiz a transição e decidi que eu ia fazer nem gosto muito da palavra, mas fazer um sabático, eu decidi fazer um sabático de tudo. E isso também contemplava o Like a Boss, né? E eu chamei o Paulo, falei, Paulo, eu tô cansado, né? Acho que já concluí uma etapa boa aqui de ter ajudado você a fundar o podcast e foi muito de comum acordo. Eu e o Paulo saímos, o pessoal da Lura, que já estava acostumado a fazer muito podcast, assumiu. Mas foi uma questão mesmo de transição, sabe? Se eu não tivesse feito isso, eu ia ter um pezinho sempre lá atrás. Então eu limpei tudo que eu tinha na minha frente em 2023 e fiz um acordo com minha esposa. A gente parou de trabalhar meio que junto, né? E a gente decidiu fazer nada durante um tempo, talvez só curtir um pouco mais a vida, tal, né? Beber um pouco mais de vinho junto e o Like a Boss também passava por isso. Foi uma dor, assim, junto com a transição da Vind também, mas era necessário fazer, sabe? E você fez o que no sabático? Você viajou muito? Eu viajei mais pro interior, né? Eu tinha um projeto no interior, uma construção no interior que estava me tomando boa parte do tempo. Foi uma realização minha e da minha esposa, Vanessa. E aí acabei fazendo muita coisa que eu tinha deixado de fazer, né? E aí que essas reflexões acabam caindo meio que de uma forma muito dura em você. Exemplo, eu não almoçava com meus filhos. Né? Meus filhos já estão grandes, tá? O Lucas já saiu de casa com 24, a Bianca tem 17, mas eu não tomava café com eles. Eu não tinha oportunidade de dia de semana, assim, a Bianca voltar da escola, eu sentar com ela e conversar com ela. Cara, ela tem 17 anos, né? Essas coisas, cara, me deram uma lição, assim, de quanto vale meu tempo, assim, sabe? Então, eu me dediquei muito pra minha família nesses 2 últimos anos, assim, dediquei de verdade. Hoje eu, sei lá, posso pegar o carro e numa quarta-feira ir visitar meus pais, que é uma coisa que eu raramente fazia, só de final de semana, às vezes, quando tinha, né? E obviamente isso aconteceu do projeto da fazenda de café no meio do caminho também. Mas eu posso falar em uma frase assim, eu me dediquei muito para minha família os 2 últimos anos, assim. Que bom. E pensando, olhando daqui para frente, além da newsletter, que eu vou deixar o link nos comentários, você tem algo a compartilhar? Você quer comentar? Não, assim, eu tenho eu ainda continuo muito perto do mercado de inovação no Brasil, né? Investi em mais de 10 empresas, né? Junto com o Paulo, né? E com o Lincoln da Edwall. Sou conselheiro de 3 negócios, sou conselheiro da Crescera, do fundo Criatec e da Siteware, que é uma empresa de tecnologia mineira. E acabo me dedicando para isso também, porque se eu for empreender de novo, provavelmente vai ser tecnologia. Se eu for empreender um dia de novo, vai ser tecnologia. Isso me deixa um pouco vivo, assim, sabe? Eu acho interessante porque o fato de eu investir em empresas de tecnologia me faz também entender o quão rápido está a mudança de inovação, né? Óbvio que o assunto hoje é IA e tal, né? Mas conversando com investidores americanos recentemente, eles falaram, cara, assim, você já viu como é que tá a robótica lá fora? Cara, o Brasil não está falando sobre isso, né? Então eu tenho me provocado muito a conversar com empreendedores que estão fazendo hard tech mesmo, que acho que são poucos casos no Brasil, né? Software a gente tem muito bons exemplos, mas assim, eu tenho olhado bastante esse mercado de pessoas saindo da universidade. Acho que é uma coisa que acontece muito, muito forte em São José dos Campos, obviamente por causa do ITA. Inclusive eu analisei uma empresa de drone agrícola agora e assim, eu quase caí de costas vendo o que eles desenvolvem de tecnologia. O negócio, você parece estar falando com uma galera que saiu da NASA. E isso acaba sendo um pouco do meu side job, assim, olhar um pouco o que está acontecendo no Brasil em inovação, assim, sabe? E obviamente como eu tenho um network em SaaS e fintech, muita coisa chega para eu ajudar também. E eu tô me dedicando um pouco para isso, assim, sabe? E fora o The Next Brasil, que virou um projeto novo, assim, né? E, Rodrigo, indo aqui um pouco pro final do Sunday Drops, sempre faço algumas perguntas pro convidado. A primeira é,
Qual foi a coisa mais gentil que alguém fez por você? Doar o tempo, cara. Uma pessoa que doa o tempo pra você sem interesse nenhum é muita gentileza, cara. Muita gentileza. Né? Vou dar um exemplo, a gente tá aqui até gravando na Pod Factor aqui. O Léo Cuba foi um cara que fez algumas gentilezas por mim, assim, é um amigo grande que eu tenho, assim, e às vezes assim, a gente fica até com um sentimento de como é que eu devolvo isso, né? E a minha forma de devolver pro mercado é doar o tempo, assim, né? Porque, cara, doar dinheiro, fazer doação de algumas coisas, a gente tem que fazer mesmo, porque, né? Mas eu acho que uma grande gentileza é uma pessoa doar o tempo para você e te ouvir de fato, sentar com você e não ficar no telefone, né? Por incrível que pareça, né? Hoje virou um sintoma problemático da sociedade, né? Então, quando você tem uma pessoa que está te ouvindo ou tá te ajudando de uma forma, te aconselhando, tal, cara, isso é uma coisa muito rica hoje em dia, hein? Sem dúvida nenhuma. Né? A pessoa doar o tempo, a pessoa ajudar, a pessoa mentorar. É algo... E é impressionante como às vezes vem de lugares que você não imagina, né? Exato. E é muito genuíno, assim. Eu sinto que doar o tempo, ou alguém que acredita em você antes de ser claro, antes de ser óbvio, também é outra coisa, que é uma gentileza, assim, única. E assim, hoje também as relações acabam estando... Elas estão um pouco superficiais, porque as pessoas parecem que estão sem tempo, né, cara? Então parece que tem um pouco da... Puta, eu tenho que falar rápido aqui, eu te dou 15 minutos no call aqui e tal... E, cara, no interior, que eu visito bastante em cidade do interior de São Paulo, assim, sei lá, frequento umas 10 cidades do interior por conta desse projeto, eu tenho aprendido bastante com o pessoal do interior sobre isso, cara. Ninguém conversa com você com o telefone na mão. E sabe aquela coisa que o paulista tem, talvez acho que o nova-iorquino também tem, o pessoal de Tóquio também assim, que quer a comida na hora, puta, tá demorando demais, demorou 5 minutos, o cara tá achando que tá demorando demais. E muitas vezes você tem que pegar, olhar um pouco o ambiente que você tá e falar, cara, calma, conversa aí. Né? E o pessoal do interior ele tem uma predisposição maior a te ouvir e te ajudar de uma forma sem pensar que vai levar vantagem de alguma coisa, sabe? Sem querer ou troca. Sim. Eu sou de Aracaju, né? E um dos pontos que eu sempre sinto é a diferença. E tô em São Paulo há 11 anos. Quando eu tô em São Paulo versus quando eu tô no Nordeste. Porque no Nordeste, até, sei lá, dentro de casa, com minha família, com meus pais, vamos fazer isso agora. Uhum. E quando eu tô em São Paulo, é sempre, cara, eu preciso fazer isso, eu vou ter um call daqui a pouco, eu preciso... Mas você sente um pouco mais essa pressão dessa produtividade insana, eu acho que é um pouco característico, né? E recentemente eu tava lá em Aracaju e eu fui pro interior. E uma coisa que é muito comum no interior, que eu acho fascinante, é a instituição das pessoas colocarem uma cadeira na porta. Sim. E ficar jogando conversa fora. Sim. Isso é um patrimônio brasileiro, cara. E você vai por 100 km de São Paulo, as coisas ainda funcionam assim. Né? E eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco da pessoalidade aqui em São Paulo, sabe? E isso tá ficando evidente para mim. Né? E essa questão da produtividade, assim, eu sinto que é importante, mas o que eu acho que é o outro lado é que na maior parte das pessoas, e eu me incluo nisso, aí você vai olhar o tempo de uso no celular ou no computador, vai ter redes sociais, vai ter coisas que são inúteis, que teoricamente você tá buscando tanto tempo, mas tá gastando em coisas que, não te agregam em absolutamente nada, né? Sim, então... sim. E acho que por conta da pressão que tem aqui em São Paulo é uma cidade que pressiona as pessoas, né, cara? Você tem que ter, você tem que fazer, você precisa ir lá. O cara não precisa. Na verdade, cara, não precisa. Eu até vi uma entrevista do Mark Zuckerberg recentemente, que ele falou, cara, porque as pessoas querem entender porque ele comprou uma fazenda no Havaí, que ele construiu um bunker lá e tal, né? Só que a pergunta que mais foi emblemática pra mim é... O Mark Zuckerberg não é um cara que tem uma Ferrari na garagem. O Mark Zuckerberg não é um cara que tem um barco de 20 pés e tá tirando foto, entendeu? Então, eu acho que aqui no Brasil, a gente tem em São Paulo especificamente, né? E aí tem uma bolha aqui, Faria Lima, Paulista. Tem uma pressão para você ser bem sucedido, né? Que, cara, isso massacra as pessoas, cara. Tem gente ficando doente com isso, né? E eu acho que esse negócio do você olhar um pouco para fora de São Paulo, tem muita startup boa fora de São Paulo, do eixo. As pessoas estão vendo melhores e estão fazendo tanto dinheiro quanto, né? E acho que vale uma lição aí. Eu acho que volta ao começo da conversa que a gente falou do que é sucesso. Exatamente. Fechamos sem querer. Mas ainda tem mais uma. E essa é a última, que é... Cara, qual foi uma lição que doeu muito no momento que você teve,
mas hoje de alguma forma você é grato por ter tido ela porque te fez alguém mais forte? Caramba, velho, tem tanta lição, né, cara? Acho que tem uma lição que a gente às vezes... É uma armadilha, na verdade, que você cai, né? Que quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e você, entre aspas, as pessoas te chamam de bem-sucedido, você acaba caindo um pouco nessa armadilha de eu sou foda, putz, eu vou lá, né? E cara, eu acho que algumas lições parecidas com essa eu tive, e quem me trouxe muito pra vida real foi a minha esposa, cara. Ela falou, baixa um pouco a bola, volta um pouco atrás, né? E cara, entenda que esse negócio que você está vivendo é um ciclo, uma montanha russa, né? E isso eu tento passar um pouco pros meus filhos também, sabe? Tipo assim, ser pé no chão, olhar um pouco em volta, como é que tá o mundo deles, né? Como é que tá... e até uma coisa simples, assim, olha a vida dos seus amigos, dos seus primos e vê se deveria ser melhor mesmo. Não é, cara, né? Então acho que em algum momento da minha jornada, Lucas, o ego atrapalhou um pouco, né? E que sorte que eu tive de ter a Vanessa do meu lado, os meus próprios pais do meu lado, e os meus próprios sócios também falaram, cara, pisa no chão primeiro, vamos voltar pra realidade, sabe assim? E essas lições são boas, cara, são boas. E só gente de verdade que consegue te puxar pra baixo e te falar a real, né? Então por isso que eu gosto muito de feedbacks que são duros, assim, sabe? E vou aproveitar e fazer mais uma. Qual foi o melhor livro que você leu aí durante esse período sabático? Puta, eu li um livro, cara. Eu li 2 livros que... Vou citar 2, tá? Que realmente eu gostei muito. Tem muita porcaria também, né, cara? Eu fiz até uma brincadeira com o meu filho que eu peguei um... Você vai na livraria hoje, tem aquele foda-se, a arte do foda-se e tal. Eu peguei, fingi que ia comprar 5 livros, joguei tudo no lixo da livraria, brincando, fiz um vídeo, né? Tem muita porcaria, né, cara? Só que eu sempre acabo escolhendo livro por indicação de outras pessoas. Eu li um livro muito legal, e esse livro fala o que está acontecendo hoje no mundo, que são Prisioneiros da Geografia. Um livro fácil de ler, e mostra assim, cara, o cara fala como é a Índia, por que a Índia vai ser o país mais foda do mundo, com argumentos e com dados, né? E esse livro é legal porque ele mostra um pouco do relação Trump com China, relação da esquerda voltando para o poder. Cara, é um livro de 6, 7 anos atrás. E eu li aquele Outlive também, que faz as contas lá do seu tempo de vida, da sua saúde e tal. É um livro que me pegou bastante, sabia? Mudou algum hábito? Mudou. Assim, eu já não consumo muito açúcar, não consumo muito sal, eu sou uma pessoa bem equilibrada nisso e tal, né? Mas assim, eu tenho me preocupado muito de... Tenho 43, né? Então, se eu viver muito bem, vou ter o dobro de vida do que eu vivi até agora. Mas o que você faz, a escolha que você faz hoje, cara, ela reflete muito lá no longo prazo, especialmente mental. E esse livro, o maior aprendizado é assim, cara, beleza. Se acabar açúcar no mundo hoje, você vai viver mais saudável. Mas tem que mudar a mente, cara. E tem ensinamentos naquele livro importantes, assim, sabe? Especialmente sobre Alzheimer, que são coisas, cara, a gente não tem que se preocupar com isso agora, que a gente é relativamente novo, né? Mas as escolhas que você faz hoje vai impactar Alzheimer, vai impactar problemas que são graves depois dos anos 70, dos 70 anos, né? Que mudaram um pouco. E inclusive eu tenho revisitado ele. Olhado, puta, como é que era aquele negócio mesmo, sabe? Health Scan, né? Health Span. Acho que foram duas coisas que eu li que são legais. O Morra Sem Nada também é legal. O livro Morra Sem Nada fala assim, que o brasileiro é muito assim, cara. O brasileiro americano é muito assim. Eles esperam para fazer as coisas quando estão velhos. Por quê? Tô aposentado, agora eu tenho um pouco mais de tempo. Pior momento de você fazer isso. Você tem que fazer quando você tem saúde. E aí ele dá dicas de como você gastar o dinheiro muito bem da sua meia-idade pro fim da idade. Porque quando você estiver no fim da idade, você vai gastar dinheiro com pouca coisa, cara. Você não vai conseguir escalar uma montanha, você não vai conseguir surfar mais. Às vezes alguns conseguem, né? Então foram 3 que me marcaram, assim. Eu acho que é Warren Buffett que ele fala que se ele pudesse trocar toda a riqueza por voltar aos 30 anos, ele faria sem nem piscar o olho. Será que ele faria, cara? Não sei. O Warren Buffett é um cara muito diferente do mundo, né, cara? Mas acho que fica a provocação. Acho que a juventude... E eu acho que várias vezes nessa conversa você falou sobre tempo também. É assim. Então, é a coisa mais importante que a gente tem, né? Então, como o principal ativo
Tipo, tempo é riqueza. É, Rodrigo, obrigado demais. valeu, que agradeço. Quem tiver no YouTube, se inscreve. Quem tiver no Spotify, assina. Boa.